Uma boa noite a todos. Solicito, por gentileza da senhora secretária, que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Alexandre de Barros Mendes. Presente. Aline Moreira Silva Melo, presente. Aparecida Sônia Ferreira Vidal. Presente. Célio Lopes dos Santos. Presente. Edeir Pacheco da Costa. Presente. Gilson Fazola Filgueiras. Presente. Jane Cristina Lacerda Pinto. Presente. José Carlos Reis Pereira. Presente. José D'Amato Neto. Presente. José Maria Fernandes. Presente. José Roberto Reis Filgueiras. Presente. Em nome do povo do município de Ubá, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa sessão ordinária do dia 20 de dezembro de 2021. Em discussão as atas números 76 e 77 da sessão anterior. Não havendo quem queira se manifestar, vamos colocá-las em votação. Aqueles que estiverem de acordo, maneira como se encontram. Os que discordarem, que se manifestem. Atas aprovadas por todos. Leitura do protocolo. Subemenda número 2 da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, ao projeto de lei 132 de 2021. Projeto de lei 132-121, que estabelece proposta orçamentária, estimando a receita e fixando a despesa do município de Ubá para o exercício de 2022. Desse a seguinte redação ao artigo 5º do projeto de lei 132 de 2021. Artigo 5º. Durante a execução orçamentária, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, mediante decretos, créditos suplementares até o limite de 10% das despesas fixadas nessa lei, para reforçar dotações que se tomarem insuficientes, respeitando as fontes e destinação dos recursos, podendo, para tanto, vereador Edeir Pacheco da Costa, vereador Aline Melo, vereador Gilson Figueira Fazola. Filgueiras. Subemenda modificativa número 1 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, ao projeto de lei 132 de 2021. Estabelece proposta orçamentária estimando a receita e fixando despesa do município de Ubá para o exercício de 2022. Desse a seguinte redação ao artigo 6º, suprimindo-se seu inciso 1º. Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover, durante a execução orçamentária de 2022, a movimentação das fontes de recursos constantes desta lei, previstas na arrecadação de receitas e fixação de despesas, por meio de inclusão de novas fontes e destinação de recursos não previstos na estimativa da receita para 2022. Vereador Edeir Pacheco da Costa, presidente da comissão, vereador José Maria Fernandes, vereador Gilson Fazola Filgueiras. Mensagem número 71, de 20 de dezembro de 2021. Senhor presidente da Câmara Municipal e senhores e senhoras vereadoras, submetendo o projeto de lei anexo que dispõe sobre autorização de pagamento de abono salarial chamado abono Fundeb, aos profissionais da educação com recursos do Fundo de Manutenção da Execução Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, como medida excepcional e transitória ao exercício de 2021, destinado a promover cumprimento do dispositivo no artigo 212-A, inciso 11, da Constituição Federal. Recentemente, houve modificação da estrutura do financiamento da educação no país, através da Emenda Constitucional número 108, de 26 de agosto de 2020, que institui o novo Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Foi editada a Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020, com vigência a partir de 26 de dezembro de 2020, para regulamentação do novo Fundeb.
Na vigência do Fundeb até 2020, havia regra mínima para que 60% dos recursos do fundo fossem utilizados para o pagamento de profissionais do magistério, conforme o Estatuto 108 de 2020, o novo fundo, que produz efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021. Ampliou a subvinculação de gastos do pessoal do Fundeb de 60% com profissionais do magistério para 70% dos profissionais da educação. Ainda que nunca utilizada anteriormente pelo município de Ubá, o pagamento do abono aos profissionais da educação com os recursos do fundo é prática já utilizada em outros municípios. O abono Fundeb, como proposto, se trata de medida emergencial e excepcional para cumprimento do limite mínimo de 70% com o pagamento de profissionais da educação básica. E artigo 26 da Lei 14.103 de 2020 e 2021, que tem como justificativa a conjuntura atípica do corrente ano. A regulamentação do Fundeb, Lei nº 14.103 de 2020, restringiu o conceito de profissionais da educação, isto é, o mínimo de 70% do Fundeb a professores, psicólogos e assistentes sociais, conforme as normativas expostas abaixo. Lei 14.113 de 2020. Artigo 26. Excluídos os recursos de que se trata o artigo 3º do artigo 5º desta lei, proporção não inferior a 70% dos recursos anuais totais dos fundos referidos no artigo 1º desta lei, será destinado ao pagamento em cada rede de ensino da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se, segundo, profissionais de educação básica, aqueles definidos nos termos do artigo 61 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, bem como aqueles profissionais referidos no artigo 1º da Lei 13.935, de 11 de dezembro de 2019, em efetivo exercício nas redes escolares da educação básica. Lei 9.394, de 1996. Artigo 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela, estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: primeiro, professores habilitados em nível médio ou superior para docência na educação infantil e nos ensinos fundamentais e médio. Segundo, trabalhadores da educação portadores de diploma de pedagogia com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como os títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. Terceiro, trabalhadores em educação portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Quarto, profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao inciso 5º do caput 36. Quinto, profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. Lei 13.935 de 2019, artigo 1º. As redes públicas de educação básica contarão com serviço de psicologia e de serviço social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação, por meio de equipes multiprofissionais. Parágrafo 1º. As equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e institucionais. Parágrafo 2º. O trabalho da equipe multiprofissional deverá considerar o projeto político-pedagógico das redes públicas de educação básica e de seus estabelecimentos de ensino. Assim, o novo Fundeb estipula 2 percentuais de aplicação do recurso, no mínimo de 70% para o pagamento da remuneração profissionais de educação básica e, no máximo, 30% para despesas em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o artigo 70 da LDB. O FNDE produz materiais sobre a execução dos recursos do Fundeb para apoiar estados e municípios, em material disponível no link abaixo.
O abono é uma forma de pagamento que tem sido utilizada, sobretudo pelos municípios, quando o total da remuneração do conjunto dos profissionais do Magistério da Educação Básica não alcança o mínimo exigido de 60% do Fundeb. Portanto, esse tipo de pagamento deve ser adotado em caráter provisório e excepcional, apenas nessas situações especiais e eventuais, não devendo ser adotado em caráter permanente. Os eventuais pagamentos de abonos devem ser definidos no âmbito da administração local, estadual ou municipal, que deve estabelecer o valor, a forma de pagamento e demais parâmetros que ofereçam, de forma clara e objetiva, os critérios a serem observados, os quais deverão constar de instrumento legal que prevejam as regras de concessão, garantindo a transparência e legalidade do procedimento. Como os abonos decorrem, normalmente, de sobras da parcela de recursos de 60% do Fundeb, que é destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício na educação básica pública, tais abonos em nada modificam o universo de beneficiários do seu pagamento, ou seja, quem tem direito a receber o abono são os mesmos profissionais do Magistério da Educação Básica Pública que se encontravam em efetivo exercício no período em que ocorreu o pagamento da remuneração normal, cujo total ficou abaixo dos 60% do Fundeb, ensejando o abono. Em relação àqueles profissionais que tenham trabalhado por fração do período considerado, recomenda-se adotar a proporcionalidade, caso a legislação local que autoriza o pagamento do abono não estabeleça procedimento diferente. À luz das novas regras do Fundeb, com a aprovação da EC número 108 de 2020, produz e disponibilizou na internet uma cartilha elucidativa explicando as despesas permitidas e vedadas com o uso do Fundeb, cujo acesso pode ser obtido por meio do seguinte endereço eletrônico, segue abaixo. Nesta, de mesmo modo, o FNDE expõe que o eventual pagamento do abono deve ser definido no nível local através de lei. O eventual pagamento de abonos é definido no âmbito da administração local por lei, que estabeleça o valor, a forma de pagamento e demais parâmetros considerados. É importante destacar que a adoção desses pagamentos decorrente de decisões políticos administrativas inerentes ao processo de gestão desses entes governamentais, os quais são responsáveis por administrar as verbas públicas de forma clara e objetiva, expondo os critérios a serem observados na destinação deste recurso e fazendo constar em instrumento legal que preveja as regras de concessão e os devidos fundamentos legais e materiais, em obediência aos princípios da transparência e legalidade do procedimento. FNDE-MEC entende que, concedido eventualmente e apoiado em decisão administrativa e autorização legal por lei municipal, estadual ou distrital, no âmbito do poder público concedente, tal pagamento não estaria sujeito à incidência de contribuição previdenciária, por não entregar o salário de contribuição do servidor, na forma prevista da Lei número 8.219, 8.212, de 91. Entende-se, portanto, que o abono, sendo concedido em caráter eventual e desvinculado do salário, é destituído de caráter salarial, excluindo-se do montante da base de cálculo da exação previdenciária. Ainda que sem previsão explícita na Lei 14.103 de 2020, a cartilha do Fundo Nacional de Educação de 2021 permite a interpretação possibilitando o pagamento do abono nos casos de sobras de recursos da parcela destinada ao pagamento de profissionais de educação, desde que, como extensamente destacado pelo órgão, adotado como medida de caráter provisório e excepcional, apenas nessas situações especiais e eventuais, não devendo ser adotado em caráter permanente. Considerando a receita e a despesa prevista para 2021, a Secretaria Municipal de Educação elaborou propostas para atingimento dos mínimos de 70% do Fundeb, com gastos em pessoal alinhando com o plano de ação da pasta, como a contratação de professor de apoio para estudantes com deficiências profissionais de educação física, para atuar nos anos iniciais do ensino fundamental, sempre objetivando a aprendizagem da qualidade para todos os estudantes do município. Ainda assim, deve-se considerar a situação excepcional e o estado de calamidade ocasionados pela pandemia do coronavírus, as quais o Estado de Minas Gerais e a cidade de Ubá se encontram. Do estado de calamidade atual, são impostos desafios à administração por si só para cumprimento do exigido pelo novo Fundeb,
como, por exemplo, a impossibilidade de realizar atividades com 100% dos alunos da rede municipal na modalidade presencial de ensino durante o primeiro semestre do ano letivo de 2021, por conta das medidas restritivas. Mais importante, talvez, são as restrições no âmbito de pessoal impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, aplicáveis à administração independente da pandemia e pela Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, sendo artigo 8º, na hipótese que se trata o artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2020, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de, primeiro, conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros do poder ou de órgãos, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. Segundo, criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesas. Terceiro, alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesas. Quarto, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias do que se trata o inciso 9º do caput 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação militares. Quinto, realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso 4º. Sexto, criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive de cunho indenizatório, em favor de membros do poder do Ministério Público ou Defensoria Pública e de servidores empregados públicos e militares, ou ainda seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade. Sétimo, criar despesas obrigatórias de caráter continuado, ressalvando o disposto nos parágrafos 1º e 2º. Oitavo, adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, observada a preservação do poder aquisitivo referido no inciso 4º do caput 7º da Constituição Federal. Nono, contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para concessão de anuênios e triênios, quinquênios, licença-prêmios e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria e quaisquer outros fins. Destaca-se que os preceitos do artigo 8º da Lei 173 de 2020 impedem que a administração execute políticas para valorização dos profissionais de educação e ampliação do seu quadro de pessoal previsto no Plano de Ação da Secretaria Municipal de Educação. Como demonstrada a possibilidade posta de não atingir do novo mínimo constitucional de 70% dos recursos da Fundeb, destinado aos profissionais de educação, não se apresenta por falta de iniciativa ou planejamento da administração em instituir políticas estruturais de valorização dos profissionais, e se faz medida de caráter excepcional, agravando pela pandemia do novo coronavírus. Do exposto acima, verifica-se que, mantida a projeção de receita e despesa atuais, a Secretaria Municipal de Educação não atingirá o limite mínimo de 70% com pagamento de professores de educação básica previstos na EC 108/2020 e artigo 26 da Lei 14.103 de 2020, sendo necessárias despesas adicionais com pagamentos de profissionais de educação. Depois de verificada a possibilidade de adoção de providências cabíveis à Secretaria Municipal de Educação para promover o atendimento da regra constitucional de cumprimento do percentual mínimo de remuneração dos profissionais da educação e constatada sua insuficiência para o cumprimento do percentual mínimo de despesa com pessoal, a previsão de pagamento do abono do Fundeb como medida excepcional se justifica com finalidade de atendimento às normas do Fundeb, emenda constitucional, no que tange ao exercício de 2021. Ainda como complemento às informações sobre o anteprojeto de lei
Cabe informar que, conforme deliberação do Tribunal de Contas de Minas Gerais, processo 109.8573, em reunião plenária no dia 20 de 10 de 2021, foi dado parecer do TCE Minas Gerais de que não há incompatibilidade entre o cumprimento dos índices educacionais e as vedações do artigo 8º da Lei Complementar 173 de 2020, sendo recomendável ao gestor público que avalie as alternativas possíveis que melhor acomodem o cumprimento do percentual mínimo dos indícios do Fundeb. Onde destacamos terrão? Analisando o primeiro questionamento do consulente sobre a perspectiva de vários procedentes citados, notadamente aqueles fixados na consultas 1095.502, 1098.272 e 1098.501, 1098.422, bem como as reflexões aqui dispendidas, como a vênia do relator, voto por respondê-lo no sentido de que as vedações do artigo 8º da Lei Complementar 173/2020 não obstam a aplicação do novo percentual mínimo de aplicação do Fundeb em remunerações dos profissionais de educação básica, ainda que, para atingi-lo, seja necessário promover o reajuste de remuneração ou alteração da estrutura de carreira que implique o aumento de despesas no período compreendido entre 28 de 5 de 2020 e 31 de 12 de 2021. É imprescindível, para a não incidência de vedações do artigo 8º da Lei Complementar, que eventuais medidas que aumentem a despesa com o pessoal sejam adotadas exclusivamente com o objetivo de atender ao disposto 212-A, 11 da Constituição da República. Em momento mais recente, o TCE, em reunião plenária, publicou o acórdão onde deliberou ser possível o cumprimento do percentual mínimo de gastos com a remuneração dos profissionais de educação, conforme determina a emenda constitucional do novo Fundeb. Ainda, de acordo com o referido órgão citado, destacamos a conclusão proferida pela relator da consulta, Conselho Adonias Monteiro. No mérito, em consonância com pareceres desta Corte, com o manifesto da unidade técnica, proponho que seja fixado pré-julgamento de tese com caráter normativo nos seguintes termos: é possível o pagamento de abono com recursos compreendidos na proporção não inferior a 70% dos recursos anuais totais do Fundeb, de que dispõe o artigo 212-A, inciso 11º da Constituição da República, para os profissionais de educação básica em efetivo exercício em caráter excepcional e transitório, desvinculado da sua remuneração, desde que sejam observados os seguintes requisitos: previsão em lei, na qual deve constar os critérios regulamentadores do pagamento, prévia dotação na lei orçamentária anual e autorização específica. Nesse sentido, é importante destacar que o pagamento da remuneração dos profissionais de educação incide nas despesas da subvinculação dos gastos com o Fundeb 70%. Portanto, apresenta-se o anteprojeto de lei, uma vez que se trata de regulamentar a determinação constitucional, onde destacam-se os itens listados abaixo. Adotou-se a denominação abono Fundeb, de forma a vincular de forma mais imediata a concessão do citado abono com a sistemática do Fundeb. A lei do Fundeb, lei número 14.103 de 2020, define profissionais de educação para fins de subvinculação por remissão ao artigo 61 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e ao artigo 1º da Lei número 13.935, de 11 de dezembro de 2019, que estejam em efetivo exercício nas redes escolares de educação básica. Portanto, fazem jus ao abono. Integrantes do quadro de profissionais de educação da Secretaria Municipal de Educação, em efetivo exercício dos cargos ou funções e atividades previstas no artigo 61 da LDB. O valor do abono será fixado mediante decreto do Executivo Municipal, calculado de maneira proporcional ao número de dias efetivamente trabalhados no ano de 2021, professor A1, bem como da carga horária de horas-aula e dias efetivamente trabalhados para o professor B1, prestigiando o princípio da proporcionalidade de remuneração dos profissionais, de acordo com o tempo de sua contribuição para o serviço educacional. Prevê-se ainda que aqueles que, porventura, acumulam cargos ou funções dessa natureza na rede municipal recebam o abono pelo exercício de ambos os cargos e funções, evitando-se a judicialização das questões.
Destaca-se que o uso dos recursos da parcela subvinculada de 70% do Fundeb para pagamento do abono Fundeb pode ser realizado desde que sejam observados os termos do anteprojeto de lei e que seja destinado à remuneração dos profissionais de educação básica em efetivo exercício. Assim, a proposta do anteprojeto de lei de abono voltada aos profissionais de educação em natureza excepcional exclusivamente para o exercício de 2021 destina-se a garantir o cumprimento do percentual mínimo constante do inciso 11 do artigo 212-A da Constituição Federal, à razão de 70% dos recursos do Fundeb. Diante do exposto e com a convicção de que representará um marco na trajetória da educação pública municipal e a valorização dos profissionais de educação da rede municipal de ensino, encaminhe-se o presente projeto de lei para apreciação dos nobres edis em regime de urgência, de extrema urgência. Respeitosamente, Edson Teixeira Filho, prefeito de Ubá. Projeto de Lei 173 de 2021. Dispõe sobre a concessão do abono Fundeb aos profissionais de educação básica da rede municipal de ensino na forma que especifica. Artigo 1º. O Poder Executivo concederá aos profissionais de educação básica vinculados à Secretaria de Educação em exercício na rede municipal de ensino, em caráter excepcional no exercício de 2021, o abono denominado abono Fundeb, para fins de cumprimento do disposto no inciso 11 do artigo 212-A da Constituição Federal. Parágrafo único. O valor destinado ao pagamento do abono Fundeb será estabelecido em decreto, a partir da apuração das diferenças entre os valores estimados da receita do Fundeb deduzidos no total estimado das despesas com remuneração dos profissionais de educação, e não poderá ser superior à quantia necessária para integrar 70,1% relativos ao exercício de 2021. Artigo 2º. Poderão receber o abono previsto no artigo 1º desta lei os servidores que, em efetivo exercício na rede municipal de ensino, definidos conforme o artigo 61 da LDB. Artigo 3º. O valor do abono pago aos servidores na forma prevista em regulamento será concedido de forma proporcional de acordo com os dias efetivamente trabalhados. Parágrafo 1º. Caso o servidor seja titular de mais de um vínculo com a Secretaria Municipal de Educação, fará jus, em fase de acumulação prevista constitucionalmente, ao recebimento do valor de abono nos respectivos vínculos, calculado na forma deste artigo. Artigo 4º. No caso de o pagamento efetuado com base no artigo 3º desta lei ser insuficiente para o fim previsto no artigo 1º, poderá ser paga parcela complementar, desde que a soma dos valores das parcelas não ultrapassem 70,1%. Artigo 5º. Para cálculo do valor a que se referem os artigos 3º e 4º desta lei, será considerado o período de janeiro a dezembro de 2021. Artigo 6º. O disposto nesta lei não se aplica aos inativos e pensionistas, com benefício concedido até 31 de dezembro de 2020. Artigo 7º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente e também obedecerão ao disposto no artigo 17 da Lei Municipal 4.790. Especificamente, ficha 532, ficha 548, ficha 561, ficha 573, ficha 582. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Ubá, 20 de dezembro de 2021, Edson Teixeira Filho, prefeito de Ubá. Presidente. Não, vereador. Uma cópia para a Associação de Servidores e uma cópia para mim, por favor. Vai ser encaminhado a cópia a todos os vereadores, uma para a associação, e vamos encaminhar uma cópia também para a professora Nilceia também, que aí os outros professores que tiverem interesse, pega com ela a cópia. Passar para todos, para que todos estudem, e amanhã, 11 horas, aqui, hein? Continue a leitura do protocolo, por favor, secretário. Ofício 341 do gabinete. Ao senhor vereador José Roberto Reis Filgueiras, presidente da Câmara. Senhor presidente, com os cumprimentos do prefeito Edson Teixeira Filho, encaminho-lhe para conhecimento dos senhores vereadores e arquivo desta Câmara, cópia dos seguintes documentos.
Lei número 4.941, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$ 28.018,80, referente à restituição de saldos remanescentes de recursos financeiros de programas, projetos e serviços que tiveram o prazo de execução encerrados, junto ao Orçamento Municipal de 2021 e da outras providências. Lei número 4.942, declarada de utilidade pública municipal, Associação dos Moradores Amigos do Centro de Ubá, AMACEM. Lei complementar número 212, altera a redação do inciso 3º do artigo 2º e inciso 6º do parágrafo 3º do artigo 32 da Lei Complementar Municipal 106. Termo de colaboração número 59 de 2021, termo de apostilamento número 1 ao termo de colaboração número 3 de 2021, celebrado com a Sociedade Ubaense de Artes e Ofícios Casa da Criança. Termo de apostilamento número 1 do termo de colaboração número 9 de 2021, celebrado com o Instituto Dr. Antônio Jagó da Paixão Carneiro. Termo de apostilamento número 1 ao termo de colaboração número 41 de 2021, celebrado com a Sociedade Beneficente Anália Franco. Termo de cooperação celebrado com o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Termo de colaboração número 58 de 2021, celebrado com a Sociedade Ubaense de Proteção dos Animais. Termo de colaboração número 60 de 2021, celebrado com a Sociedade Ubaense de Proteção dos Animais e a Saúde Humana. Termo aditivo de prorrogação número 4 do termo de cooperação número 1 de 2017, celebrado com a Associação dos Servidores Públicos de Ubá. Termo de cessão 32 de 2021, celebrado com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FEMIG. Atenciosamente, André Rezende Padilha. Ofício 341 do Gabinete do Prefeito. Senhor vereador José Roberto Reis Filgueiras. Com os cumprimentos do prefeito Edson, encaminho-lhe para conhecimento dos senhores vereadores e arquivo desta Câmara cópia dos seguintes documentos. Lei número 4.941, Lei número 4.942. Só um minutinho. Presidente, esse daqui está repetido, são 2 ofícios iguais. Vou repetir, tá? Passar. Lei número 4.941, de 8 de dezembro de 2020, autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$ 28.018,80, referente à restituição dos saldos remanescentes de recursos financeiros do programa Projetos e Serviços que tiveram prazo de execução encerrados, junto ao Orçamento Municipal de 2021 e da outras providências. Lei número 4.942, de 15 de dezembro de 2021, declara de utilidade pública municipal a Associação dos Moradores AMACEM, do Centro. Está repetindo. Colocou tudo junto. Só isso, presidente. Encaminho as subemendas número 1 e número 2 ao projeto de lei número 132, 2021, apresentados pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas. Encaminho o projeto de lei número 173, 2021, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas e a Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Leitura dos pareceres. Parecer da CLJR número 195, de 20 de dezembro de 2021, referente ao projeto de lei ordinária número 168, que dispõe sobre a ampliação do limite para abertura de créditos suplementares durante a execução do orçamento municipal do exercício 2021 e altera a redação do artigo 5º, inciso 1, da Lei Municipal 4.824, de 29 de dezembro de 2020, de autoria do prefeito. CLJR analisa constitucionalidade, adequação e iniciativa, opinando pela aprovação e legalidade do referido projeto de lei. Presidente Edeir Pacheco da Costa, membro José Maria Fernandes, Gilson Fazola Filgueiras. Também o projeto de lei 168, parecer número 77 da Comissão Temática de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, igualmente pela aprovação. Presidente Edeir Pacheco da Costa, membros Aline Moreira Silva Melo e Gilson Fazola Filgueiras. Parecer da CLJR número 190 ao projeto de lei ordinária 159, que autoriza o Poder Executivo a adquirir imóvel mediante permuta e dá outras providências. Autoria
do senhor prefeito. CJR, após devidas análises, opina pela aprovação do referido projeto de lei. Presidente, Edei Pacheco da Costa. Membros, José Maria Fernandes e Gilson Fazola Filgueiras. Também o projeto de lei ordinária 159, parecer da Comissão de Urbanismo, Meio Ambiente e Serviços Públicos, número 34, data de hoje. Também comissão temática, opina pela aprovação do projeto de lei 159. Presidente, José Maria Fernandes. Membros, Gilson Fazola Filgueira, parecido Sônia Ferreira Vidal. Parecer da CLJR número 196, data de hoje, referente ao projeto de lei complementar número 5, de 6 de dezembro de 2021, cujo objeto é criação de 5 cargos de diretor escolar número 1, símbolo vencimento CC 5, e 3 cargos de diretor escolar 2, símbolo de vencimento CC 04, no quadro de cargos do Poder Executivo no município de Ubá e da outras providências, autoria do prefeito. A CLJR analisa constitucionalidade, adequação e iniciativa, opinando pela aprovação do referido projeto de lei complementar. Presidente, Edei Pacheco da Costa. Membros, José Maria Fernandes e Gilson Fazola Filgueiras. Também o projeto de lei complementar número 5, parecer número 15, da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Essa comissão acha importante destacar que os recursos necessários para a criação desse cargo já estão previstos no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, segundo consta na mensagem número 65. Pelo exposto, pugna pela aprovação do referido projeto. Presidente, Edei Pacheco da Costa. Membros, Gilson Fazola Filgueiras e Aline Moreira Silva Melo. É só, presidente. Leitura das proposições dos senhores vereadores. Vereadora Aline Moreira Silva Melo. Indicação número 828 de 2021 ao prefeito, solicitando que determine o setor competente a colocação de 3 luminárias nos 3 postes localizados na Praça Newton Carneiro, bairro Santa Luzia, em frente ao supermercado BH. Perdão, esse é da semana passada. Indicação 831 de 2021 ao prefeito, solicitando que determine o setor competente e ao gerente da Divisão de Mobilidade e Transporte Público, senhor José Carlos Gomes Teixeira, análise urgente do trânsito no cruzamento da Avenida Raul Soares com a Rua Monsenhor Paiva Campos, que tem sido cenário de vários acidentes. Urge, portanto, o atendimento dessa solicitação para garantir maior segurança no trânsito do município. Vereadora Aline Moreira Silva Melo. Vereadora Aparecida Sônia Ferreira Vidal. Indicação 839 de 2021 ao prefeito, solicitando que determine o setor competente a colocação de placa com os dizeres proibido jogar lixo na Rua Coronel Carlos Brandão, próximo ao número 122, em frente à loja Senhor Agranel. Vereadora Aparecida Sônia Ferreira Vidal, Soninha da Policlínica. Vereador Gilson Fazola Filgueiras. No requerimento 185 de 2021, requer envio de correspondência ao prefeito para reiterar a solicitação de limpeza e capina de todo o loteamento da Vila Mariá, em especial no local destinado para a instalação da praça do bairro. Esse requerimento reitera a indicação 143 de fevereiro de 2021, de mesma autoria. Vereador Gilson Pica-Pau. Indicação 835 de 2021 ao prefeito, solicitando que determine o setor competente a recomposição do calçamento localizado na Rua Ana Sol, bairro Meu Sonho, próximo ao número 100. Uma indicação 834 de 2021, também ao prefeito, solicitando que determine o setor competente a poda de árvore da Rua Jefferson Ladislau Tavares, bairro Altair Rocha. Uma indicação 833 de 2021 ao prefeito, solicitando que determine o setor competente uma operação tapa-buracos na Rua Jesus Candian, em todo o bairro Mangueira Rural. Uma indicação 832 de 2021, também ao prefeito, solicitando que determine o setor competente a colocação de luminária na Rua José Teixeira de Abreu, próximo ao número 305, bairro Santa Bernadette. Vereador Gilson Fazola Filgueiras, Pica-Pau. Vereador José Roberto Filgueiras. Indicação 836 de 2021. O vereador requer o envio de correspondência ao prefeito, solicitando que determine o setor competente a limpeza da área de servidão entre as ruas Geraldo Magela Fernandes e Maurício Musitano, bairro Santa de Virges. Vereador Zé Roberto Reis Filgueiras. Uma indicação 837 de 2021 ao prefeito, solicitando que determine o setor competente uma operação tapa-buracos na Rua Amadeu José Esquiavon, bairro Esquiavon.
uma indicação 838 de 2021 ao prefeito, solicitando que determine o setor competente uma operação tapa-buracos na rua Manuel Casal, bairro Vila Casal. Vereador Zé Roberto Reis Filgueiras, presidente. Vereadores EDI Pacheco da Costa e José Roberto Filgueiras. Moção de congratulações e aplausos número 35 de 2021. Senhora Presidente em exercício, os vereadores que abaixo assinam requerem, na forma regimental e após devida aprovação plenária, inserção em ato de uma moção de congratulações e aplausos a todos os professores do IF Sudeste, Campus Avançado do BA e demais professores que ministraram aulas durante o projeto Pré-ENEM Social, pelo empenho na concretização deste projeto, extensivo ao diretor de extensão do IF Sudeste, Campus Rio Pomba, Eduardo Pereira da Rocha. O Pré-ENEM Social é fruto de uma parceria entre a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Ubá e do IF Sudeste, Campus Ubá, que teve por objetivo fornecer aulas para os alunos interessados em prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. Os professores Gilson Toledo e Eduardo intermediaram as negociações de concretização da gratuidade e ministração das aulas. Desde 2015, o Pré-ENEM Social está entre os projetos de maior destaque na Câmara Municipal de Ubá e foi interrompido em 2020 por ocasião da pandemia, sendo retomado em 2021. Em reconhecimento à dedicação dos professores, é fundamental registrar os nomes daqueles que participaram do projeto. Professores de História, Gilson Soares Toledo; Geografia, Samuel Gazola Lima; Português e Redação, Sandra Vitória da Cunha; Química, Felipe da Costa Rinco; Matemática, Maicon Júnior Ivo Vieira; Física, José da Mato Neto; Biologia, Natália Gisele Alves Ribeiro; Sociologia, William Martins Andrade Jardim. Essa Casa Legislativa, portanto, parabeniza todos os professores que dedicaram uma parte de seu tempo de forma voluntária em favor da educação por uma sociedade melhor. Vereadores EDI Pacheco da Costa e José Roberto Reis Filgueiras. Senhor presidente, Senhor vereador. se o senhor me permite, o vereador EDI, gostaria de assinar essa moção junto com vocês. Está à disposição, vereador. Moção de congratulações e aplausos número 36 de 2021. Os vereadores que abaixo assinam requerem o envio de correspondência aos professores que voluntariamente ministraram as aulas no curso preparatório gratuito para o concurso da Prefeitura Municipal de Ubá, pelo empenho na concretização dessa parceria. O curso preparatório foi uma iniciativa da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Ubá e teve por objetivo fornecer aulas para as pessoas interessadas em participar das provas do concurso público para a Prefeitura de Ubá. Houve a maciça participação de candidatos que encheram o plenário dessa Casa Legislativa e uma adesão significativa de espectadores nas transmissões online pela plataforma YouTube. Em reconhecimento à dedicação dos professores, é fundamental registrar os nomes daqueles que participaram do projeto. Língua Portuguesa, professora Danúbia de Paula Oliveira. Informática Básica, professor Evandro Lima Afonso. Raciocínio Lógico, professor Maicon Júnior Ivo Vieira. Essa Casa Legislativa parabeniza os professores que dedicaram parte do seu tempo de forma voluntária em favor da educação por uma sociedade melhor. Vereadores José Roberto e EDI Pacheco. É só. Senhor presidente, o senhor me permite novamente? Fim. Ordem do dia. Matéria em regime de urgência e discussão e votação final. Segundo discussão e votação final do projeto de lei complementar número 3 de 2021, que altera a redação do artigo 82 da Lei Complementar número 65 2002, do artigo 89 da Lei Complementar número 97 de 2007. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, vamos colocar em votação. Aqueles que estiverem de acordo, maneira como se encontra. Quem discordar, que se manifesta. Projeto aprovado por todos. Segunda discussão, votação final do projeto de lei complementar número 4 de 2021, que altera a redação do dispositivo da lei complementar número 191, de 26 de dezembro de 2016, que implementa a política de proteção, conservação, preservação, controle, licenciamento e fiscalização do meio ambiente e da melhoria da qualidade de vida do município de Ubá. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, vamos colocá-la em votação.
Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aqueles que discordarem, que se manifestem. Projeto aprovado por todos. Segunda discussão e votação final do projeto de lei número 157, 2021, que autoriza o Poder Executivo a suplementar nesse exercício a contribuição destinada ao Conselho da Comunidade das Execuções Penais de Ubá e contém outras disposições. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, vamos colocar em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Os que discordarem, que se manifestem. Projeto aprovado por todos. Segunda discussão e votação final do projeto de lei número 170, 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o limite de R$150 mil, referente à contribuição destinada à Irmandade Nossa Senhora da Saúde, Hospital São Vicente Paulo, junto ao Orçamento Municipal de 2021, recurso oriundo da Secretaria Estadual de Saúde, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. A matéria está em discussão. Presidente, Falar, vereador Jane. só deixando claro que essa emenda foi uma emenda, né, parlamentar do deputado Noraldino, tá? Que vai estar sendo encaminhada aí para o Hospital São Vicente. Matéria continua em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, vamos colocar em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aqueles que discordarem, que se manifestem. Projeto aprovado por todos. Matéria em regime de urgência, em primeira discussão e votação. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 161, 2021, que autoriza o Poder Executivo a conceder, no exercício 2022, subvenções sociais, auxílios financeiros, contribuições e transferências a entidades que especifica e dá outras providências. O projeto está com vista para o vereador José D'Amato Neto. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, devolvo a matéria para a mesa. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Edeir Pacheco. Senhor presidente, a Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, estamos aí apresentando uma emenda a esse projeto, gostaria que fosse lido. Muito obrigado. Subemenda número 1 da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas ao projeto de lei 161 de 2021. Objeto: projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder, no exercício 2022, subvenções sociais, auxílios financeiros, contribuições e transferências às entidades que especifica e dá outras providências. Autoria: prefeito Hélio Teixeira Filho. Dotação a ser acrescentada como subvenção social para as atividades da Associação Beneficente Católica, no valor de R$1.200.000, destinado por meio da subemenda número 1 da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, ao projeto de lei 132, que estabelece proposta orçamentária, estimando a receita e fixando a despesa do município de Ubá para o exercício 2022, LOA 2022, na pasta da Secretaria Municipal de Saúde. Dotação a ser acrescentada: Secretaria Municipal de Saúde, subvenção social à Associação Beneficente Católica, valor de R$1.200.000. Presidente Edeir Pacheco da Costa, vereadora Aline Moreira Silva Melo, vereador Gilson Fazola Filgueiras. Justificativa: com o objetivo de efetivar a transposição de recursos da Associação Beneficente Católica por meio da subemenda número 1 ao projeto de lei 132, vimos apresentar essa proposição para que a entidade receba os recursos destinados na lei de subvenção no ano de 2022. Neste sentido, contamos com o apoio dos demais pares para a devida aprovação. Projeto de lei número 161, 2021, é retirado da ordem do dia para a emissão de parecer pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, em razão da emenda apresentada. Então, o projeto volta em pauta na reunião de amanhã. Matérias em regime de urgência. Matéria em segunda discussão e votação. Segunda discussão e votação final do projeto de lei número 155, 2021, que institui o Dia Municipal dos Catadores de Materiais Recicláveis no calendário oficial de eventos do município de Ubá. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, vamos colocar em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aqueles que discordarem, que se manifestem. Projeto aprovado por todos. Matéria em primeira discussão e votação. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 48, 2021,
que autoriza o Poder Executivo a adquirir imóvel mediante a permuta e dar outras providências. O projeto está com vista com a vereadora Jane Cristina Lacerda Pinto. Com a palavra, a vereadora. Só corrigindo, não sei se a leitura... Primeira votação. Devolvo o projeto para a mesa. A matéria está em discussão. Senhor presidente, Palavra, vereador Zé da Mato. eu gostaria de pedir visto no projeto. Com visto concedido ao vereador Zé da Mato até a reunião de amanhã. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 114, 2021, que dispõe sobre a fixação em áreas públicas com muitas ocorrências de abandono de animais, de placa ou cartaz, com advertências e informações que especifica. O projeto está com visto para a vereadora Aline Moreira Silva Mello. Com a palavra, a vereadora. Devolvo o projeto para a mesa, senhor presidente. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, vamos colocar em votação. Aqueles que estiverem de acordo, maneira como se encontra. Quem discordar, que se manifeste. Projeto aprovado por todos. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 131, 2021, que institui o Plano Plurianual do município de Ubá para o quadriênio 2022-2025 e dá outras providências. É o PPA 2022-2025. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, vamos colocá-la em votação. Aqueles que estiverem de acordo, maneira como se encontra. Quem discordar, que se manifesta. Projeto aprovado por todos. Discussão e votação das proposições dos senhores vereadores. Algum vereador quer destacar alguma proposição para discussão e votação em separado? Senhor presidente, queria destacar a indicação de minha autoria 831. Mais algum vereador? Então vamos colocar em votação englobadamente as proposições. Aqueles que estiverem de acordo, maneira como se encontram. Quem discordar, que se manifesta. Proposições aprovadas por todos. Proposição 831, separada pela vereadora Aline. A palavra, vereadora. Senhor presidente, todos presentes, boa noite a todos. Essa indicação 831, ela é de extrema relevância. Já entrei em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, né, de Mobilidade Urbana, e aquele cruzamento, não sei se vocês têm conhecimento, né? Só nos últimos dias foram 3 acidentes, um seguido do outro, ali perto do Pancriança. Então, o último agora foi até muito feio, eu estive lá, mas graças a Deus não teve vítimas, mas foi assim muito forte, né? Uma senhora que estava dirigindo, veio uma moto também muito correndo. Eu não sei hoje a situação do motociclista, mas tinha ido para a UTI, tinha tido algumas fraturas. Hoje eu não tenho notícia para dar, foi coisa séria, né? Não teve vítima fatal, né? Mas teve o acidente e o motociclista machucou bastante. A senhora que estava no carro também ficou muito, muito nervosa, né? Para ela foi um trauma muito grande. E já é o 10º, mais ou menos, esse ano, naquele mesmo local. Então, eu queria, né, aproveitar aqui a palavra e pedir, né, ao secretário do Meio Ambiente e Mobilidade Urbana, o responsável pelo trânsito, Major Gomes, que verifique a possibilidade de resolver aquela situação, né? Que seja um semáforo, que seja placas indicativas. Eu creio que não tem outra solução não ser semáforo, mas como eu não sou técnica da área, né, a gente somente sugere para que faça o melhor para aquilo não acontecer mais. Porque a vida dos ubaienses está em risco ali, né? Próximo à escola, quando bater o carro na moto, se tivesse alguém no passeio, também teria sido atingido, poderia ter ido até algo pior, né? Uma situação fatal. Né? Entrei em contato na secretaria e não consegui ainda conversar com os responsáveis, mas amanhã tentarei novamente,
para a gente poder solucionar aquilo de uma vez, que não dá mais para esperar. Né? Aquilo ali já não podemos esperar que o ano 2022, ou ainda nesse que se finda, aconteça algo fatal ali com algum de nós, né? Qualquer um de nós. Tá? Então, é só isso, presidente. Então, vamos colocar em votação a proposição 831, de autoria da vereadora Aline. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como sem conta. Os que discordarem, se manifestem. Proposição aprovada por todos. Quero informar a todos os vereadores que teremos 4 reuniões extraordinárias nos próximos dias. A terça-feira e também a quarta-feira. Inicialmente, as reuniões tinham sido marcadas para 11 horas. A de amanhã, nós estamos adiando ela para as 16 horas, para que a nossa assessoria tenha tempo hábil para dar o parecer nos projetos que foram lidos aqui hoje. Então, a reunião de terça-feira fica remarcada para as 16 horas. E a reunião de quarta-feira fica mantida 11 horas da manhã. A reunião de terça-feira será para leitura de parecer e votação de projetos, e na quarta-feira para votação de projetos. Convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia 7 de fevereiro de 2022, segunda-feira, às 19 horas, para leitura de protocolo, votação da ata, leitura de pareceres, apresentação de proposições e discussão e votação dos projetos como pareceres já lidos. E se houver necessidade, ainda esse ano teremos a convocação de alguma reunião extraordinária, se houver necessidade de aprovação de algum projeto em regime de urgência. Conceda a palavra ali aos senhores vereadores. Senhor presidente, Palavra, vereador Zé da Mata. primeiramente, boa noite a todos os vereadores, a todas as pessoas que estão nos acompanhando presencialmente, online, aos funcionários dessa casa, à imprensa. Hoje é um dia muito importante, que marca a história dessa casa, que é a chegada do projeto de lei relacionado ao pagamento do abono do Fundeb. Um projeto tão esperado, tão importante e necessário para os profissionais da educação. Agradeço muito ao nosso prefeito Edson por essa sensibilidade com os profissionais da educação. Porém, gostaria de deixar aqui a minha insatisfação desse projeto, nele não constar os valores e não constar a relação das pessoas que vão receber, proporcional aos dias. Então, daria mais transparência ao processo, a gente ter acesso a esses valores e saber de cada profissional quem teria direito e o valor de cada profissional. Eu acho que seria fundamental para a gente votar com tranquilidade. Hoje a gente vai estar votando um projeto, é um cheque em branco. Não está constando aqui nada no que diz respeito aos valores, no que diz respeito às pessoas e à proporção para cada um dos funcionários. Então, faço esse pedido ao Executivo que repasse isso para nós, a tempo hábil, para a gente votar, mas tendo mais clareza no que a gente está votando. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Palavra, vereador Leque. Senhor presidente, na sua pessoa, eu cumprimento todos os vereadores, vereadoras, cumprimento o público que nos acompanha aqui nas redes sociais, as pessoas aqui de presente, a imprensa local. Realmente é um projeto de suma importância que muda a vida de pessoas. O prefeito só estava esperando um parecer do Tribunal de Contas. O que não pode, senhor presidente, é alguns parlamentares fazer politicagem em cima de um projeto importante desse. Todo mundo quer ser o pai da criança. E nós não estamos fazendo favor nenhum, senhor presidente. Pessoal da educação, não é favor nenhum, é um direito deles. Isso é fato. E o meu voto, senhor presidente, eu falo sempre, voto do vereador Leque. Ele vai agradar um lado e desagradar outro. Não tem jeito. Isso vai ser, eu faço questão de frisar isso aqui, isso vai ser para sempre. Hoje eu agrado, amanhã eu desagrado e por
por aí vai. O que não pode é fazer politicagem em cima de um projeto importante. Vou repetir, é um direito dos profissionais, não é obrigação nossa, não. Muito obrigado e boa noite. Presidente, Palavra, vereadora Jane. eu não sei a que o colega se refere, se refere em fazer politicagem, provocar, né, através de um requerimento, que se não fosse feito pelo nobre vereador, né, e pelos 3 vereadores aqui que solicitou ao prefeito, será que esse projeto estaria aqui agora? Não é politicagem, não, nós só fizemos nosso trabalho. Entendeu? Que foi provocar essa situação, que gerou tanta polêmica. Né? Mas a realidade, né, parabenizo o professor D'Amato, que é professor, né, que trouxe esse requerimento juntamente com os outros 3 vereadores e solicitou à prefeitura que, né, fizesse, né, prestasse conta do que sobrou do Fundeb, o saldo que teve, para ver, né, a possibilidade desse rateio. O que gerou essa polêmica todinha. Isso não é politicagem, não, vereador. Se for a isso que você se referiu, isso aí foi o nosso dever, a nossa obrigação, porque senão esse projeto, com certeza, não estaria aqui e esse dinheiro estaria sendo devolvido para o Estado, com certeza. Senhor presidente, Palavra, vereadora Soninha. boa noite a todos. Quero falar com a vereadora que não só vocês 4 que têm a capacidade de fazer isso, não. Nós também teremos a capacidade, sim. Não significa que vocês fez que nós seríamos incapazes de não fazer esse pedido desse projeto. Então, para mim, isso é politicagem mesmo. Está querendo botar os outros vereadores contra os professores. Sendo que nós deixamos muito bem claro, eu falei com vários professores que eu não voto contra, eu sou a favor a eles. Então, eu acho que está sendo politicagem, sim. Está defendendo os 4 e jogando para cima de nós. Isso é errado. Palavra, senhor presidente. Só antes de prosseguir no assunto, quando o vereador Leque fala em direito, o vereador Leque tem razão, vereadora Soninha, quando a vereadora Jane fala que o projeto veio para essa casa por conta de um requerimento aprovado aqui, embora tenha sido autoria do vereador Zé D'Amato com o apoio dos 3 vereadores, o requerimento ele foi aprovado por unanimidade nessa casa. Ele poderia ter sido rejeitado. Os vereadores não rejeitaram o requerimento. E o requerimento, para ser sincero, influenciou muito pouco, porque o Fundeb, os 70%, já está na Constituição. Quando o vereador Leque fala que é um direito, ele tem razão, porque já está garantido na Constituição. Então, o requerimento, ele, com todo respeito aos vereadores, o requerimento, ele trouxe à tona um projeto que alguns professores trouxeram para a gente aqui. Então, assim, só para poder... Ninguém é o pai da criança aqui, não. Quem mudou a Constituição, que entendeu que deveria ter aumentado de 60 para 70, e que se investir mais na educação. E o prefeito Edson, como tem sido um gestor que se preocupa com o dinheiro público, sobrou dinheiro. Agora, dizer que só tem 4 vereadores favoráveis porque um requerimento de autoria dos vereadores foi aprovado nessa casa por unanimidade. E aí eu concordo com o Leque. Querer fazer politicagem. E o projeto está em tramitação nessa casa e precisa de maioria dos votos. Espero que não tenha nenhum vereador que esteja querendo julgar os vereadores contra o vereador para que, de repente, quer fazer um movimento para que o projeto seja rejeitado para os vereadores sair como mal na situação. Então, assim, a gente tem que ter muito critério para discutir o projeto, tem que entender o profissional, tem que entender quem estava lá na ponta do processo. Eu acho que aqui os profissionais também, eu acho que eles têm que entender o processo de votação aqui, conversar com os vereadores, os vereadores aqui todos são abertos ao diálogo. Então, acho que é importante aqui vir desarmado para as reuniões da Câmara e não querer tirar proveito dessa situação. Eu acho que isso, o vereador Leque foi muito feliz quando ele disse que é direito. Se é direito, nós estamos aqui para fazer cumprir a Constituição. Palavra, vereadora Aline.
Senhor presidente, o senhor colocou muito bem o que eu ia falar. É que desde quando surgiu isso em alguns municípios que foram mais rápidos, né, nessa questão, surge realmente algumas dúvidas nos profissionais, né? De que se vai pagar, se não vai. Então, essa ansiedade é normal em qualquer processo, né? A gente fica mesmo com essa ansiedade, ainda mais quando fala que tem que passar por votação. A gente fica mais inseguro ainda. Então, a gente entende, a presença de vocês aqui é muito válida, mas é um direito, já viria de qualquer forma. Por exemplo, uma ponte cai, o vereador vai lá e faz um requerimento. O prefeito vai arrumar de qualquer forma, ele tem que arrumar. Aí faz um requerimento, porque é o nosso trabalho de solicitar. A gente tem que representar vocês em pedidos, né? Mas eu fazendo o requerimento da ponte ou não fazendo, o prefeito vai arrumar de qualquer forma. Então, assim, se não, o requerimento é sempre válido, mas não é ele que determina se vai ter um benefício ou não. Isso não é um requerimento, um pedido do vereador que vai fazer o prefeito pagar ou não alguma coisa, né? Antes do projeto, a gente já estava com essa fala. Nós já tínhamos até conversado isso bem assim, informalmente, com o prefeito. Prefeito, é a questão do Fundeb. Como é que se algum município... Lá atrás. E ele falou, não, nós vamos ver a parte legal. Se for legal, nós vamos pagar. Então, a gente estava muito tranquilo quanto a isso. Então, eu não precisei fazer assim, um requerimento, às vezes buscar... fazer, às vezes, algum movimento com os professores sobre isso, porque eu já estava bem tranquilo de que seria repassado se fosse realmente legal, não tivesse nenhuma implicação, né? Então, é isso que os colegas aqui, né, os nobres vereadores querem dizer, que já é um direito, vai pagar de qualquer forma, mas sempre o movimento é válido, sempre a presença do município aqui é válido, né? Eu acredito que o valor, eu acho que, né, a gente precisa saber, sim, a questão da transparência, mas foi falado, vai ser em decreto, né? Eu não sei se esses valores, por exemplo, em outros abonos, né, igual a gente tinha o programa de qualificação da saúde, nunca foi colocado em decreto o valor, mas se for legal, a gente pode solicitar que se coloque. Eu só tenho medo que isso atrase e possa ter algum... Né, essa questão legal, a gente tem que ter muita atenção quanto a ela, né? E outra coisa, vai ser em forma de decreto, né? Não sei se nós... podemos falar que tem que antecipar esses valores, talvez possa trazer talvez um prejuízo para os professores de demora. E se for em decreto e for algo que não esteja de acordo com o que a classe né, analise e veja, tem também como impugnar. Então, eu acho que podem ficar tranquilos, tá? Não fiquem assim inseguros quanto a isso. Vocês terão seus direitos, essa casa está do lado de vocês, é um direito, vai ser cumprido. Tá? Então, vamos assim, passar por esse processo com tranquilidade, como já está vindo desde a fala lá atrás de meses a questão do Fundeb. Né? Essa casa já está tranquila quanto a isso, porque eu acredito que não vai ter um vereador nesse país que vai ser contra um direito da pessoa, né? Até é ilegal, imoral, né? Se não for ilegal. Né? Então, é isso, tá? Deixa a palavra, fiquem tranquilos, depender dessa casa, toda a transparência será dada e será cobrada por cada um de nós aqui, os 11. Tá? Então, é só isso, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Palavra, vereador Zé da Mata. Depois o vereador Gilson. Mesmo sendo um direito, como muitos vereadores colocaram, nem todos do Executivo estão cumprindo. Né? Nós verificamos aí que muitos negaram esse direito que está previsto em Constituição e esperamos aí também que o nosso governador Zema, mesmo sendo, né, um direito, mas ele ainda não se pronunciou sobre esse pagamento. Então, esse direito nem sempre é cumprido. Né? Então, a gente agradece ao prefeito Edson e, através da mobilização mesmo, tenho certeza que todos os vereadores estão favoráveis ao projeto, como eu falei na última reunião, né? Os professores podem contar conosco, o voto nosso, e esperamos também, né, a nível estadual, que a gente consiga ter esse abono para todos os professores, porque se esse dinheiro está sobrando, muitas das vezes, não é porque veio a mais não, é porque alguém gastou, e quem gastou foram os professores. Né? Se a prefeitura não gastou, se o governo não gastou, é porque o professor estava gastando em casa. Né? Então, isso daí não é nenhum favor que a gente está fazendo, não. A parte, senhor presidente. Palavra, vereador Soninha. Professor, concordo plenamente com você. A única coisa que eu acho, sabe, muito errado, entendeu? Que eu sinto até estão me prejudicando, um exemplo, é colocar o requerimento nas redes sociais, né?
e falar eu, vereador da Mata, Jane, Celinha, que fizemos o pedido, entendeu? Sendo que depende da assinatura dos 11 vereadores. Então, acho que deveria esclarecer bem, assim, bastante para as pessoas, porque tem várias pessoas que não vê, não assistem aqui a reunião, Sim. não. Mas nas redes sociais está vendo lá e desce a lei na gente, Ah. achando que a gente é contra o projeto. A parte, vereador. Eu quero deixar bem claro aqui que não, Sim. porque depende das 11 assinaturas aqui, A parte. perfeitamente. Pessoal, só explicar o que a vereadora Soninha colocou. Há 20 dias, aproximadamente, né, eu, juntamente com a vereadora Jane, vereador Zé Carlos e vereador Celinho, nós propusemos um requerimento ao prefeito, sabendo, né, qual o valor que tem em relação aos 70%, que seria destinado a vocês. Nós fizemos esse requerimento. Então, assim, a partir desse requerimento, não necessariamente só ele, as coisas começaram a acontecer. Mas em nenhum momento os outros vereadores falaram que foram contra. Pelo contrário, todos os vereadores foram favoráveis após a apresentação, né, na outra reunião, até o vereador Leque questionou, Soninha questionou, falei que estava disponível a todos para assinarem e todos se mostraram favoráveis. Só que o pontapé inicial de fazer o requerimento foram nós, 4 vereadores, mas todos aqui são favoráveis. Deixar bem claro isso. Né? Nenhum vereador, nenhuma conversa falou comigo que votaria contra, não. Todos mostraram favoráveis e nós estamos solicitando, desde esse momento, né, o prefeito para encaminhar o projeto aqui nessa casa. Tá joia? Não, da Mata, direito é direito. Direito é direito, acabou. Tem que pagar logo e acabou com isso. Ué. Palavra, vereador Gilson Pica-Pau. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, que os professores, mais o pessoal aí. Eles entraram com requerimento, mas eu quero agradecer, gente, é aquilo que vocês falam aí. A Nilcênia, o doutor Bruno, que está ali, entendeu? A comissão de educação aqui da Câmara, que quando nós fizemos reunião com o Samuel aqui, nós ficamos mais de 3 horas para discutir isso aí, para ajudar os professores aí, porque quando veio os seus requerimentos aqui, os 11 vereadores votaram a favor, entendeu? Para dar sequência, é isso aí, é um conjunto, através dos seus requerimentos, foi através da comissão de educação, aonde que nós conversamos com o prefeito, é um direito seus, então tem que lutar por eles, e nós vereadores também estamos lutando para todos, entendeu? Eu vou votar a favor, entendeu? Vocês podem contar com a gente aí, porque é um direito seus, vocês trabalharam. Mas é aquilo que eu falo, aqui são 11 vereadores. Entendeu? São 11 vereadores e cada um tem seu voto. Então, Lex, você está de parabéns. Tá joia? Parabéns a todos os vereadores aí. Presidente. Palavra, vereador José Maria. O vereador Leque, a sua fala, você foi muito feliz na fala, que a carapuça se viu até aqui, ó. Eu quero salientar e frisar que aqui não tem 4 vereadores, aqui tem 11. Supondo que os 4 votem a favor e os outros votem contra. O que adiantava todo esse movimento aqui? O que adiantava vocês estar aí fazendo o movimento? Então, é os 11 vereadores. E eu acho que todos eles têm discernimento e têm a mentalidade de votar com justiça. E é por isso que vai ter unanimidade. Não é um projeto que veio assim, de qualquer jeito para cá. Você viu, vocês presenciaram a leitura do projeto, como ele é complexo? Quantas leis eles falam? Para poder chegar isso aqui. Não é simplesmente, eu tenho direito, eu vou receber. Tenho direito, sim. Mas vamos ver na legalidade, né? Agora, fazer politicagem, usar isso como trampolim para a política, é muito feio. Eu não preciso fazer isso, eu já falei, que quanto mais o plenário tiver cheio, mais eu gosto de votar. Porque eu não voto, eu voto pela minha consciência e pela Constituição. Eu não voto fora dela. Então, se tem legalidade o projeto, se é justo, eu não vejo por que vereador votar contra, não. Vocês podem ficar sossegados, que tenho certeza que o meu voto vai ser a favor. Você pode ter certeza disso.
Agora, politicagem, trampolim em cima. Estão pedindo ali uma placa, fiscalizem o valor do rateio. Sim, claro. Isso vai ser feito, sim. O projeto, ele veio, eu acredito que pela leitura do projeto ali, é porque tem, o cálculo vai até 31 de dezembro, então eles vão fazer uma estimativa para poder ver o que vai sobrar e ratear. Eu acredito que já na próxima já deve vir algum valor, né, presidente? Acredito eu, não sei, né? O executivo, ele vai ser transparente com relação a isso. Nós estamos aqui para servir a população, para servir a todos, com igualdade e com justiça. E se é justo para vocês, eu não vejo por que vereador votar contra. Volto a frisar, politicagem, minha não vai ver isso aqui não. De mim não vai ver. E as outras pessoas também. Eu e o vereador Leque, nós, parecemos que nós combinamos até, porque a vereadora Aline, os vereadores que eles denominaram o grupo dos 7, que eu não concordo, porque muitos projetos nós votamos deles, e muitos deles ele votou nosso, não existe isso. A gente para com essa picuinha, e vê que lá fora tem um povo precisando da gente, né? Essa picuinha, mas isso, eu vou falar claramente, aquela pessoa que reclamou da carapuça, é a pessoa que mais bate nisso aí. Não quero dizer o nome, porque eu não quero dar a palavra para ela. Essa pessoa, eu não quero. Todo mundo sabe o que eu estou falando. Eu não quero dar a palavra para ela. Mas a que mais reclamou, e a que mais reclama, é a mais polêmica. E eu não vejo muita coisa. E outro detalhe, hein? Não veio nas reuniões não, tá? Nem com o prefeito, na hora que nós estávamos discutindo esses problemas, e muito menos aqui. Esse aqui veio, Celinho, em algumas reuniões veio, o professor também não veio, talvez seja porque estava trabalhando. Não, estava doente, isso mesmo. Mas não veio em reunião, e depois quer subir no pedestral. Não, de jeito nenhum. Só isso, presidente. Só um minutinho, senhor presidente. Qual reunião que eu não vi? Eu já justifiquei, professor. Vai lá, vereador Zé Carlos. Gente, boa noite a todos e a todas. Primeiro, quando eu vejo aqui, né, falando de politicagem, eu fico pensando se, quando você faz politicagem, você faz o bem para o povo, então nós vamos continuar fazendo politicagem. Primeira coisa, eu acho que nós temos que agradecer aqui, é a primeira pessoa que mandou no grupo das professoras que estava sobrando dinheiro do Fundeb. Porque passou aqui por nós aqui. Pedir aos vereadores que respeitem o vereador que está usando a palavra, porque ele está fazendo a palavra, fazendo uso da palavra. Se os vereadores ficarem conversando, aí a gente não consegue entender o raciocínio do vereador. Obrigado. Então, vou respeitar aqui o direito do vereador. Obrigado. Outra coisa, passou por nós vereadores aqui o dinheiro que sobrou do Covid. Eu até conversei com o presidente da Câmara aqui, que talvez esse dinheiro também era para ter feito rateio também aqui do Covid. Mas entrou com um projeto de lei que nós votamos sem nem imaginar. Então, assim, eu digo o seguinte, o trabalhador unido consegue tudo no Brasil. Tá? Agora, um sozinho não consegue, não. Então, assim, desde a primeira vez que nós tivemos essa reunião aqui, todos os vereadores se colocou à disposição de votar a favor de todos os professores nesse projeto que está aqui. Agora, uma coisa que é gravíssima, que hoje vence os 15 dias, professor D'Amato, e nós não tivemos resposta do prefeito do nosso requerimento. Né, Odei? Venceu os 15 dias. Então, o Odei até falou aqui, venceu o prazo e não teve resposta. Então, assim, cabe ao professor, nós quatro, tomar uma atitude e procurar o Ministério Público, que ele é a resposta do Ministério Público. Porque tem que vir o valor, sim, o quanto que sobrou. E outra coisa, trabalhadores, lutem pelos seus direitos, porque se sobrou dessa vez, pode ser que esteja sobrando mais. Que Deus abençoe os trabalhadores do Brasil. Continue na luta sempre.
Agradecendo a presença de todos, declaro encerrados os trabalhos desta sessão e vamos dar início imediatamente à reunião extraordinária marcada para essa data, para a data de hoje. Isso aí, agora. Boa noite a todos. Solicito por gentileza da senhora secretária que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Alexandre de Barros Mendes. Presente. Aline Moreira Silva Melo, presente. Aparecida Sônia Ferreira Vidal. Presente. Célio Lopes dos Santos. Presente. Edeir Pacheco da Costa. Presente. Gilson Fazola Filgueiras. Presente. Jane Cristina Lacerda Pinto. Presente. José Carlos Reis Pereira. Presente. José D'Amato Neto. Presente. José Maria Fernandes. Presente. José Roberto Reis Filgueiras. Presente. Em nome do povo do município de Ubá, e invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta sessão extraordinária do dia 20 de dezembro de 2021. Ordem do dia. Senhor Matéria. presidente, manter o mesmo quadro de votação e presença? O plenário está de acordo? Manter o mesmo número de votação? Então, mantido o mesmo quórum de votação da reunião ordinária. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrados os trabalhos dessa sessão extraordinária. Boa noite a todos.